noite a todos. Eu abri aqui ao acaso, na 152. Acalma as ânsias do teu coração. O que ainda não alcançaste está a caminho. Não sofras de véspera, entregando-te a estados deprimentes por ausências que certamente não fazem falta. A carência pode proporcionar recurso de valorização das pessoas e coisas. Quem desfruta de benefícios com facilidade subestima o que possui. Aprenda a conviver com a escassez, a solidão, e saberás evitar a embriaguez dos sentidos, a volúpia da luxúria, a exacerbação da posse. És o que tu realizas, e não o que tens ou com quem te encontras. 152 do Vida Feliz. Divino amado Mestre Jesus, agradecemos imensamente, Senhor, a oportunidade de mais um estudo que nos possibilita aprender e evoluir um pouquinho mais. Que a tua luz e o teu amor envolva a todo o planeta Terra, mas te rogamos pelos irmãos que estão em dificuldade, pela perda de entes queridos, aqueles que estão nos hospitais, e todos possam ser abençoados, amparados, e que todos aqui representados possam, suas famílias, seu lar, ser abençoado também, amparado, guiados, e os ausentes, que por um acaso não puderem estar, possam também receber as bênçãos. Que todos os trabalhos realizados neste planeta, trabalhos do bem nesta noite, Senhor, possam ser amparados pelo teu amor. Abençoa Afonso, que vai falar para nós, que ele possa fazer-nos entender sobre esse assunto do medo. Que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos guarde, possa inspirar no nosso companheiro Afonso, responsável pelo estudo de hoje. Afonso, meu irmão, desde já muito obrigada, e com você a palavra, nossa atenção, pessoal, nosso carinho. Boa noite a todos, obrigado, Ana, é sempre um prazer estar estudando. Então, assim, né, o estudo de hoje é a sequência, né, do livro que está sendo trabalhado pelo grupo, e o item número 5, que vai estar relacionado com a questão do medo, né? E está abordando nessa primeira parte, o trovão, os aspectos gerais da mediunidade. E aí ele já inicia, né, com uma frase bastante significativa, bastante profunda, né, para um espírito desencarnado que, diante da sua realidade, porque no plano espiritual é real, não tem como viver a ilusão, a fantasia que nós aqui podemos vislumbrar diante dos nossos mecanismos de fuga. Lá não. Lá a realidade, ela se constata desde que tomada a consciência. E aí a nossa amiga lá no plano espiritual, segundo André Luiz, diante, né, de um diálogo, ela assume este papel, quando diz: apenas o medo, minha amiga, explicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. E aí a gente observa, né, que quem fala isso é Ernestina, no capítulo 9 do livro Os Mensageiros. E aí, a pergunta que logo de início é feita é: qual foi a causa do seu fracasso? E ela repete esta frase, né? Eu tirei alguns extratos muito, assim, que eu achei interessante e bastante significativo para o nosso entendimento do desdobramento do estudo do medo do trovão. E ela repete essa frase, né? E a gente destaca a questão do medo, né, sendo um grande mal para
no caso específico do médium em trabalho na sua reencarnação. E aí ela prossegue: não devo fugir à realidade, aquele que nós falamos, é real. Ao desencarnarmos, nós vamos ver que as consequências dos nossos fatos lá se desnudam, lá se materializam no sentido de que não dá para fugir. É algo real, e ela assume isso, né? Não devo fugir à realidade, ou seja, o meu fracasso. Fui a culpada de tudo. Porque, como estudamos nos capítulos anteriores, ela mesma reforça o que nós já vimos, né? Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunham. E ela continua: mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesmo. Compreendo agora, disse, né, a própria Ernestina, todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade, ou seja, esse medo, né? Ela acabou mistificando, nós vamos ver depois, mais à frente, uma conclusão que nós vamos fazer a partir do Emmanuel, como que a gente, tendo medo da mistificação, a gente mistifica o trabalho com Jesus. E foi justamente isso que ela acabou fazendo. E aí a companheira, né, que a interlocutora, no diálogo com ela, diz assim: é minha amiga, só vou baixar, que senão não consigo ler. É minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Então, essa potência, né, esse talento que aquele que vem com a faculdade da mediunidade já em condições de trabalho acaba perdendo esse talento, né? E aí nós vamos, dentro do contexto do Fonte Viva, no item 132, Emmanuel tem um capítulo dizendo, tendo medo. E em Mateus 25, quando Jesus trabalha a questão dos talentos, do Senhor que distribui os talentos, eu creio que todos conheçam essa passagem. E aí o servo que recebeu apenas o talento, aquele que lhe cabia pela sua capacidade, ao prestar contas com o seu senhor, ele diz: e tendo medo, escondi na terra o teu talento. E aí Emmanuel coloca, na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se felicita. E isso podemos trazer para esse fato, né, essa experiência desta médium, né, que relata, né, assume, tem consciência do que fez. Ela enterrou o seu talento, né, não frutificou. Mesmo que tenha sido em condições adversas, a quantidade necessária, mas ela, por medo, pelas mistificações que ela mesma diz, de desconfiar dos amigos espirituais, dos encarnados, inclusive dela mesma, ou seja, esse medo de assumir determinada responsabilidade, como esse servo, né? Então ele prefere deixar enterrado, ou seja, não utiliza, né? E acaba mistificando o trabalho com o Cristo. E aí nós vamos ver que Trovão faz agora, né, uma análise mais específica a respeito da questão do médium, e ele diz, né, com referência a André Luiz, que temor de servir na mediunidade causa abandono da prática mediúnica. E aí Trovão faz referência que André Luiz fala de uma fobia social. O que seria essa fobia, né? Seria esse medo do contexto ao qual
aqui sob a tela, né, desse estudo, esse médium teria medo, teria incapacidade de se atuar, porque ele vai começar a identificar uma série de questões. Primeiro, a questão do julgamento, né? O auto-julgamento e o julgamento de outras pessoas já gera, né, quem vive sob um julgamento de si ou de terceiro, ele entra num processo de fobia. E no contexto aqui que André Luiz diz, esse julgamento talvez da sociedade, da própria família, dos próprios companheiros, né? E ele também traz a questão da humilhação, né? Desse contexto de trabalhar, de exercer a mediunidade e ter, né, um desdobramento como uma possibilidade, né, de ser humilhado. E aí vem também a questão da vergonha, né, de estar exercendo, né, uma faculdade que muitos, ou a grande maioria dos encarnados, não a compreende, inclusive muitos espíritas não a compreendem, porque nós vamos ver mais para frente, né? E aí também tem a questão de perder o domínio de si mesmo, ou seja, aquela coisa, como você é médio, não estuda, você acha que o espírito, num processo de comunicação, de intercâmbio, ele vai tomar, né, as rédeas do contexto, né, da sua mente e do seu corpo, e você tem pressentimento ou tem medo de perder esse domínio de si mesmo. E aí ele coloca mais uma vez, temor do desconhecido. Então, quem não estuda, quem é médio, quem tem faculdades mediúnicas que já estão se manifestando, né, estão aparecendo, né, dando mostra desse potencial, dessa faculdade, muitos temem. Por quê? Porque não conhecem. Qual é a finalidade? Qual é a proposta? Como usar isso como um instrumento, né, de auxílio ao outro e de auxílio a si próprio nesse trabalho com Jesus. Então, Trovão faz, né, nessa introdução, essa síntese, né, que o medo, né, ele gera esse abandono. Por quê? Porque cai dentro de um contexto social de medo, de fobia. E ele cita algumas possibilidades nesse contexto. E aí, Trovão vai dizer que vai fazer uma digressão, ou seja, ele vai sair um pouco desse tema do medo específico do médium para fazer uma viagem, né, histórica, filosófica, a questão do medo. Então ele vai trazer para nós que o medo, ele é um mecanismo natural de preservação, né? Então, assim, o medo, ele possibilita nós termos uma questão de prudência, né? Aquilo que não é conhecido, aquilo que a gente não domina, aquilo que a gente não está dentro de uma possibilidade de atuação concreta, com bastante segurança, né? Esse medo, ele funciona como um mecanismo natural de preservação. E aí ele traz esse desdobramento. Olha, se eu tenho excesso de medo, esse medo me neutraliza. Por exemplo, o caso, né, que a gente viu da médium. Ou seja, não fez nada, enterrou esse talento, né? Esse medo neutralizou o seu trabalho mediúnico. Mas também a falta de medo gera uma temeridade, ou seja, gera imprudência. E a gente pode fazer coisas, tomar decisões temerárias, decisões que podem nos levar a algo indesejado, levar a sofrimentos. E aí continua mais um pouco e ele diz justamente que o medo com prudência, com bom senso, o medo equilibrado, ele possibilita evolução. Evolução no sentido que ele diz, né, ele apresenta para nós no livro que o homem, né, o ser humano, né, a nossa espécie sai das cavernas e chega até hoje porque usou esse medo com prudência. A hora de fugir, fugir. A hora de enfrentar, enfrentar. E é justamente esse medo que possibilita o nosso corpo específico a essas duas ações, né?
que a gente foge quando a gente não tem condição de resolver, né, uma questão dentro de um processo evolutivo, né? Até no início, né, desse processo evolutivo, a gente, quantas vezes, né, fugimos das feras, fugimos lá nas savanas, né, porque a gente não tinha condição de enfrentar. Mas, com o passar do tempo, foi se aprendendo a enfrentar essa situação. Por quê? Porque houve bom senso, houve prudência. Não foi temerário, não se atirou diante do desafio, mas também não se neutralizou diante desse desafio, né? Então, que essa prudência, ela é um processo, uma ferramenta de evolução. Claro que nós não só vamos evoluir através do medo, mas é do trabalho, de uma série de questões que a gente possa entender e seguir nesse caminho. E aí nós vamos ver que todo esse processo, ele se dá relacionado à questão do medo. E aí, seguindo mais um pouco, nós vamos ver que a análise que ele faz, ele traz dois contextos sociais para que nós possamos aceitar essas condições. A questão do instinto de preservação, né? O medo, como instinto de preservação, ele não se manifesta nos primeiros anos. E aí nós vamos ver que ele cita a questão das crianças, por exemplo, que essas crianças tomam medidas temerárias, né? Levando a mão na tomada, mexendo em coisas que não é possível, que gera sofrimento, que gera machucado. E ele vai falar que nesses primeiros anos, como instinto de preservação, isso não manifesta. Isso é a análise que ele faz, que vem através de um método educacional. Então, esse processo educacional, ele vem trazer para este contexto justamente o que ele vai trazer aqui para nós, que é, no grupo social familiar, esse medo ele começa a ser dirigido a essas crianças, né, através de um processo de educação, mas de uma educação temerária, né, como a gente diz, não vai aí não, porque o bicho-papão vai te pegar. E não sentamos com essa criança, ou, né, com quem quer que seja, e esclarecemos, né, trazer para ela, olha, você não pode mexer aqui ou acolá, porque isso vai gerar um problema, né? Muitos ainda, né, a criança não tem condição de discernir, mas precisa ser já introduzido nesse diálogo de educação, e não de uma forma com medo, né? Então, o grupo social familiar, ele contribui muito para que o médio lá na frente tenha condições de insegurança diante do desconhecido. E aí nós vamos ver que ele traz uma outra questão, que é a questão do grupo social religioso, né? Quantas denominações religiosas não trabalham a questão da ira divina? Deus vai te castigar, você vai para o inferno. Cuidado, isso que está apresentando aí como até um processo mediúnico, isso é coisa do diabo, né? E relaciona muito a questão do próprio espiritismo a essas questões, né? Daquilo que não conhecem e trazem, né, o espiritismo como uma proposta aí de espíritos, né, complicados, relacionados à questão das trevas, e esse contexto. Então, a gente entender que o Trovão traz, né, essa digressão aí do medo dentro desse contexto, e é a partir disto, né, que ele vai agora desenvolver todo um estudo relacionado ao texto. Então, nesse primeiro momento, Trovão, ele traz para nós esse embasamento, né? Essa questão filosófica, histórica, né? De como que o medo ele pode estar se manifestando, como ele é construído, né? Qual é a finalidade desse medo. E se a gente pega, né, e leva isso a ferro e fogo, a gente vê que começa a caracterizar
uma série de questões patológicas, né? A gente tem já algumas neuroses, né? Temos transtornos aí, né? De pânico, né? Então, isso passa dentro de um contexto já que a própria ciência, aí já no século XIX, começa a debruçar que alguns transtornos ele está relacionado justamente a essa questão do medo, né? E aí Trovão traz para nós assim, olha, feita essa breve digressão, né? Fugiu um pouco aqui do tema do medo do médico, mas contextualizou a questão do medo, ele coloca, compreendemos por que a mediunidade, a sensação da presença de espíritos, a, captação premonitória ou mesmo o espiritismo são causas de medo para muitas pessoas. E aí ele argumenta, né? Por quê? Desconhecimento do que é a doutrina espírita, aquilo que a gente falou, né? Tem gente que acha que se for num centro espírita vai estar se envolvendo com espíritos malignos, que vai fazer trabalho para outras pessoas, aquela coisa toda. Ou então a questão educação errônea, né? A própria questão que a gente vê dentro do processo religioso, né? Então, se a gente observar, para a gente observar, pessoal, acho que uma linha caiu. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá. Mas está dando Perfeito. eco. Não, porque agora eu liguei o outro só para confirmar. Tá legal. Tá bom. Tá bom. Tá. Pronto, já. Então, e é justamente dentro, né, dessa educação errônea, principalmente dentro de um contexto religioso, místico, né, é que traz esse medo, né, essa questão da insegurança de lidar com a questão da mediunidade, né? E Trovão traz para nós o que corrobora para a manutenção dessa situação. E ele traz 3 possibilidades. Primeiro, o médico que não estuda. Então, se você é médico, começa a ter um trabalho mediúnico. Por isso que a gente vê, né, muito bem colocado como exemplo na própria FEAC, né, o pessoal que vai trabalhar com a questão da mediunidade, tem que fazer curso, tem que passar por uma preparação, para um esclarecimento, para que ele tenha capacidade de não naufragar nesse contexto da mistificação que a nossa amiga, né, no livro do André Luiz, fez. Então, o médium que não estuda, né, o médium que não procura conhecer os fundamentos, os mecanismos da mediunidade, ele pode estar dentro desse contexto. E, com isso, causar uma fuga desse trabalho. A outra questão que o Trovão coloca é a questão da informação, sobretudo na infância. Nesse contexto que nós falávamos, que o espiritismo está relacionado às trevas e que causa desordem mental, né? Porque muitas vezes, se a gente for hoje mesmo, hoje, no século XXI, com algumas exceções, né? Claro, não vamos generalizar. Se você for num médico, né, num profissional, talvez um psiquiatra, e falar que você escuta voz e tudo, ele vai falar que você está num processo de psicose. Ou seja, você está com um processo de alucinação auditiva, né? Então, e se você falar, né, algum pensamento, o que você conversa, né, por exemplo, com um espírito, ele vai falar que você tem uma alucinação auditiva verbal. Então, assim, olha assim, como que isso é difícil nesse contexto, né? Dessa desordem mental. Dependendo do ângulo que se olha, né, você tem esse olhar diferenciado das ciências. Claro, existe a psicose? Sim, em alguns casos, né? Mas nós temos que entender que a mediunidade ela não pode ser trazida para esse e ser incluída dentro do DSM. Né? Por quê? Porque senão a gente pega todos aqueles que apresentam uma questão de ordem mediúnica,
num processo de doença mental. Claro, né, o ideal é que esta manifestação mediúnica seja feita num ambiente adequado, como numa reunião mediúnica, ou como numa reunião numa casa que se propõe aquele trabalho, porque quando essa mediunidade está desorientada, né, está disfuncional para o sujeito, ele começa a apresentar em qualquer ambiente, aí sim tem esse enquadramento, né, relacionado muito a essa questão dessa desordem de psicose. E aí também a questão que Trovão traz da experiência pessoal frustrada, né? Imagina uma pessoa que vai a primeira vez numa casa espírita e ali no meio daquela reunião, né, ocorre uma manifestação de um espírito obsessor, um médium dá uma passividade e o médium, como não está, né, seguro da sua mediunidade, apresenta de uma forma agressiva, violenta. Como é que fica isso? Uma experiência frustrante para essa pessoa que foi pela primeira vez, ela pode gerar para ela um afastamento, um contexto nesse aspecto. E aí Trovão vem trazer para nós que a conscientização, ela tem possibilidades na superação do medo. Então essa conscientização, num sentido mais amplo, é justamente isso, né? É o médium trazer a questão do estudo, da vivência, da avaliação na casa espírita, da orientação daqueles que estão mais à frente, que têm mais experiência, quando tem dúvida ou alguma insegurança, trazer esse tema para que o grupo possa orientar, possa dar sentido para isso. Então essa conscientização, ela nos facilita demais a superar essa questão do medo, né? E aí a gente vai avançando no estudo do Trovão e ele fala sobre medo. E eu coloquei como um contexto de possibilidades e condutas. Por quê? Porque ele vai trazer alguns tópicos e ele fala e ele dá, inclusive, algum direcionamento. Por exemplo, o adoecimento e erros na transmissão das mensagens, né? Então, a pessoa pode achar, porque está trabalhando numa reunião mediúnica, ela passa a desenvolver uma doença. Ou então a questão de erros na transmissão das mensagens, ou seja, ela não tem segurança e acha que está fazendo um trabalho talvez mal feito ou errado. O que ele fala? Falta de conhecimento do mecanismo de intercâmbio espiritual. E como é que supera isso? Dentro daquilo que ele já está trazendo como uma linha de trabalho, que é superável pelo estudo, ou seja, entender que você, se tiver uma conduta moral, se você fizer, né, os estudos regulares, se você se preparar para esse trabalho mediúnico, essa doença, você pode ficar doente? Sim, pode ficar doente, porque todos nós adoecemos. Mas isso não tem como uma causa etiológica dentro desse processo de mediunidade. Por isso que é importante essa questão do estudo e do conhecimento. E os erros na transmissão, não cabe a o médium naquele momento julgar, né? A não ser que seja uma coisa muito discrepante, aí sim o médium tem essa possibilidade, o médium consciente, de fazer uma análise. Mas existe sempre após as reuniões, né, por exemplo, mediúnica, a questão da avaliação, do esclarecimento, né? Para isso que é feito isso, para ir aos poucos facilitando esse processo. E uma outra questão que ele traz também, o medo, né, como um sintoma de manifestação de obsessão, né? E aí ele possibilita, né, uma reorganização nesse medo de uma manifestação, né, de um processo obsessivo, tendo como uma solução na própria casa espírita, no próprio processo de trabalho, né, que é recolher-se a uma assistência desobsessiva junto, né, àquele contexto ao qual ele está inserido, neutralizando a incursão negativa. E aí ele traz também a questão, né, do medo desse trabalho mediúnico, justamente relacionado ao quê? A ambiente, né? Às vezes,
a pessoa tem um processo de crítica, inclusive até mesmo dos próprios companheiros e da sua própria autocrítica, né? E aí o Trovão traz que um ambiente de confiança possibilita o quê? Essa questão da crítica, ela ser diluída, né? Através de uma convivência fraterna e sincera amizade, ou seja, essa crítica que possa ser feita e deve ser feita ao médium, de acordo com a avaliação e o esclarecimento, mas ser feito num ambiente de confiança, né? Dentro de um diálogo fraterno, sendo sincero, mas sendo sincero com o peso da orientação correta. Então, esse medo da crítica, ela pode ser diluída, né, como um medo do médium não assumir essa sua mediunidade. Ah, eu não sei se é animismo ou não, então o que eu vou fazer? Eu não vou participar, eu vou ficar aqui e não vou deixar, né, dentro de um contexto, não vou trabalhar e tudo, ou seja, trabalhe, né? Precisa iniciar de alguma forma. E aí, é esse ambiente de confiança que vai dar essa sustentabilidade, né, como uma conduta de trazer segurança para esse médium, mesmo quando ele sofre uma crítica no sentido de esclarecimento, de adequar a conduta, adequar um processo, um mecanismo ali do processo, que se faça dentro de uma proposta de acolhimento e não de uma proposta de uma crítica que denigre, né, assim, no sentido de trazer para esse médium um processo de baixa autoestima no seu trabalho. E aí nós vamos ver que ele prossegue mais um pouco dentro dessas possibilidades de conduta. E aí vem a questão do animismo, principalmente para os médios psicofônicos, né? Que seria que tudo provém da sua própria mente e não dos desencarnados. E aí ele traz uma possibilidade interessante, que é permitir livremente o trânsito, sem autocensura, e deixar que esse grupo avalie e esclareça, caso, aquilo que a gente já vem trabalhando, alguma inconformidade, algo que está disfuncional nesse intercâmbio, nesse trabalho do médium psicofônico. Pode acontecer um processo de animismo? Pode, mas se ele não deixa o fenômeno acontecer dentro desse processo, o que vamos observar? Ele não tem como viver essa experiência e nem se aperfeiçoar. Se eu faço uma autocensura antes do fenômeno acontecer, como eu vou saber, como eu vou aperfeiçoar esse fenômeno? Aí sim, permitindo livremente que esse transe aconteça, sem essa autocensura prévia, o que acontece? Na avaliação, no esclarecimento, ocorre a educação mediúnica. E aí nós vamos ver que o Trovão traz uma coisa bastante interessante, que na questão do animismo e o médium inconsciente. Então ele fala aqui, né, ele relata aqui esse contexto, né, que muitos médiums preferem trabalhar de forma inconsciente, né, para que ele não tenha uma atuação, ele não tenha uma participação mais afetiva nesse processo mediúnico. Então, para evitar animismo, muitos médicos podem optar, né, de querer ser num trabalho médio de forma, né, trabalhar de forma inconsciente, ou seja, ele não tem uma participação, ele não faz um filtro, ele não está ali na interpretação, não está no controle da verbalização, do conteúdo. Por quê? Ele acha que ele vai ter uma maior segurança se ele for um médium inconsciente nesse processo. Mas aí tem as questões da inconveniência de, num processo desobsessivo, como ele traz aqui, ele fala justamente isso, que alguns diretores, né, ele fala, alguns dirigentes das sessões de desobsessão, eles preferem, eles entendem que trabalhar com um médium consciente
é muito melhor e, inclusive, é mais seguro, porque se pega, né, se tem ali uma manifestação de um espírito agressivo ou de um espírito que não está no seu total processo mais de equilíbrio, se a gente deixa o espírito à vontade, de forma que o médium esteja inconsciente, ele pode causar uma série de problemas, né? Inclusive, né, vou passar uma tática de uma amiga nossa, né, quando ela está trabalhando e ela vem, né, recebe um espírito assim, mais robusto, mais inquieto, muitas vezes ela segura até na mesa, naquela frestazinha da mesa, para que ela possa estar ali consciente nesse sentido de estar segura ali, estar firme, estar controlando o processo. Então a gente pensa, né? É melhor ser médium inconsciente, né? A gente lembra, né, pelo menos daquele filme do Divaldo, né? Quando ele vai fazer uma palestra lá no Nordeste, ele não estudou, não sabia nada e perante aquele pessoal, né, ele não sabia o que falar. E aí Humberto de Campos se apresenta, fala com ele em respeito ao público, e ele faria a palestra. E Divaldo, na realidade, ele só fez o caminho. Não tinha um trabalho dele. Tanto é que, no final, Humberto de Campos e Joana de Ângeles se aproximam dele e falam: você foi só um papagaio. Você só repetiu o que Humberto de Campos, né, trouxe como estudo da noite. E não é essa a função do médium nesse contexto, né? O médium precisa estar ali para o seu exercício, para o seu trabalho. E aí, qual é a melhor forma da gente vencer esse animismo? Não por uma opção de buscar a inconsciência para gerar uma maior segurança. Não. É através do estudo, através da avaliação, né, através do seu desenvolvimento dessa faculdade, da sua moralização. Aí sim vai chegar a um contexto, né, de maior segurança. Porque a segurança, ela vem para nós, o nosso crescimento, a nossa evolução, ela vem não fugindo do desafio, mas sim buscando esse desafio a ser superado. E superar o animismo é ter esta conduta de buscar maior segurança, mas através do estudo, da avaliação, do esclarecimento, da resignação, da moralização, porque aí sim você começa a dominar, entre aspas, né, essa relação no aspecto do fenômeno. E aí nós vamos ver mais à frente, né, que Trovão traz que vencer o medo é através do exercício da fé. Ter fé nesse trabalho de mediunidade é entender e compreender que ele não está desamparado nesse trabalho. Ele vai ter que dar a sua cota, como a gente viu, de estudo, de avaliação, né, de esclarecimento, de moralização, sim. Ele não vai passar por um processo de um trabalho mediúnico com Jesus sem renovação. Isso é uma das possibilidades da tarefa mediúnica, um instrumento de melhoria para o médium. Em primeiro lugar, e ele traz dentro dessa sua melhoria servir com Jesus ao próximo. Então, essa questão de fé demanda do médium essa confiança que a espiritualidade está com ele. Mas ele também precisa, porque aonde nós nos equivocamos, como a nossa irmã, no caso, é justamente esse medo. Será que esse espírito é um espírito bom, é um espírito superior, ou é um espírito que está tentando me mistificar? Aí sim, passar pelo crivo da razão, como Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns. Qual o teor dessa mensagem? Como eu me senti depois desse intercâmbio mediúnico?
estou bem, estou sereno, estou equilibrado, ou eu estou de forma disfuncional? E também Trovão fala da questão da humildade. Vencer o medo é se considerar, dentro desse contexto, um eterno aprendiz. Porque senão, se a gente começa a achar que já sabe tudo, que pode tudo num fenômeno mediúnico, por ser já um médium talvez até mais experiente, aí a gente entra num processo de mistificação, de uma obsessão, de fascinação. E aí a gente começa a andar ao largo da casa, do grupo, porque nós vamos achar que a vaidade, né, o egoísmo, o personalismo começa a atuar. Esta humildade, ela nos traz para o chão, para pisar no chão, para a gente entender que não importa se eu tenho 50 ou 10 anos ou estou iniciando o trabalho mediúnico com Jesus, eu estou como um eterno aprendiz. E ser aprendiz é estar vigilante. Ser aprendiz é estar orando para que aprenda através do exercício, mas ter também a humildade de reconhecer que está vivenciando um processo de animismo. Então vamos estudar, vamos avaliar, vamos buscar algo maior nesse contexto. E além de tudo, ele traz para nós a questão da troca de experiência. Experiência que também está dentro desses dois anteriores, né, de buscar aquele amigo que é mais experiente, buscar o grupo ao qual você está vinculado, para que você possa tirar as dúvidas, né? A gente lá no nosso grupo de estudo, né, tem pessoas que entraram agora, pessoas que têm 5, têm 10, mas nenhuma pergunta lá, ela é irrelevante. Quando alguém pergunta e fala, talvez para alguns, mas isso aí já foi falado. Não, isso traz novas reflexões, isso agrega, é um trabalho também em grupo. Então, essa troca de experiência, ela é sempre fundamental, principalmente para quem está iniciando. Claro que aquele que já está no caminho, que já percorreu, também tem sempre um aprendizado com aquela pergunta, porque talvez seja uma experiência que não viveu e que o outro está vivendo nesse contexto da própria mediunidade. E aí sim, é mais uma ampliação desse mecanismo da mediunidade, porque eu acho que se nós acharmos que todo o mecanismo da mediunidade, né, desse intercâmbio, dessa potência espiritual que nós temos, está toda ela encerrada no livro dos médiuns ou em algumas obras, eu acho que a gente começa a sair da questão da humildade e do eterno aprendiz, porque cada vez mais novas possibilidades vêm surgindo e vêm nos apresentando, e possibilidades que antigamente eram utilizadas, hoje já estão dentro de um outro processo, né? Como a gente vê hoje muito, né, a questão da própria materialização de espíritos, né, que antigamente se fazia, se tinha como uma rotina de expansão desse fenômeno, hoje já está muito restrito, porque não é mais necessário, e vamos disponibilizando novas possibilidades. E aí, já encerrando o estudo, Trovão traz como uma questão lapidar, né, esses dois últimos tópicos, que é a questão da qualidade moral do indivíduo. Então, vencer esse medo é desenvolver também, e acima de tudo, a questão moral. Porque nós vamos ver que esta moral, isso que vai sustentar esse médium, está relacionado à questão das companhias espirituais. Se eu desenvolvo a minha moralidade, cultivo bons pensamentos, boas atitudes, acima de tudo, boas intenções,
a companhia dos espíritos de luz se farão presente. E não há motivo para temer as trevas. Não há motivo para temer a mistificação ao ponto de neutralizar esse trabalho com a mediunidade. Então, a gente entender esse percurso que o Jacob Trovão traz nessa questão do medo, é a gente entender que existe toda uma gama de apropriação para o médium, para ele se sustentar nesse trabalho. O médium não recebe essa faculdade, como nós vimos em episódios, inclusive com a própria Ernestina, existe uma preparação no plano espiritual. E também ao chegar, ao eclodir esta possibilidade mediúnica, essa faculdade, o amparo, a assessoria, os encaminhamentos, eles se darão. Mas há necessidade importantíssima que o médium faça a sua parte. Porque nada vai cair de graça no colo do irmão. Precisa instruir, precisa se moralizar, precisa abrir mão de muita coisa para que possa ter essa mediunidade de trabalho com Jesus, porque não dá para a gente servir a Deus e a Mamon. Não dá para a gente querer uma qualidade de mediunidade com Jesus, com os bons espíritos, se nós, na questão material, dos nossos ainda desejos primitivos, dos nossos atavismos, eles estão como um carro na frente da nossa vida. E aí, para a gente encerrar, já estamos caminhando e a gente pode depois conversar, nós vamos voltar ao livro Fonte Viva, com Emmanuel e com Chico. E Emmanuel encerra esse capítulo, 132, quando fala, tendo medo, ele nos traz essa mensagem, relacionado à parábola dos talentos. E ele diz assim, se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorize à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pela circunstância, enriquece com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. E esta fala condiz, do Emmanuel, com o que Ernestina tem como realidade no plano espiritual. O medo não justifica, ele não pormenoriza o fracasso. Mas a gente vê, diante desse estudo, que o medo, de forma em excesso ou temerária, ele pode nos desencaminhar desse processo que nós temos diante da mediunidade e sobre o estudo da noite. Então, Paulo, o que eu apresentei, e que eu trouxe, o meu celular aqui sumiu. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, só ver se eu recupero aqui. Recuperei. É porque sumiu aqui a imagem. Então, assim, dentro desse contexto, o que eu pude absorver, entender e trazer para o estudo da noite foram essas questões que aqui eu trouxe para nós. E aí eu agradeço aí a oportunidade de estar. Aqui está chovendo demais, eu vou só fechar a janela, senão não vou escutar. Tá joia? Eu achei muito interessante tudo que o
o Jacobson trouxe nesse capítulo, muitos Oi? aspectos muito interessantes que o Jacobson trouxe nesse capítulo, né? Ele deu um passeio, fez um passeio aí grande. Quando ele fala, por exemplo, das crianças, realmente essa falta de percepção de perigo nas crianças é uma etapa natural no seu desenvolvimento neurológico e cognitivo, porque existe um córtex pré-frontal que, nessa criança muito pequena, ainda não está amadurecido, não está desenvolvido. Então, a criança não vai associar o fogão quente com uma queimadura. Não é porque ela é rebelde, não é porque ela é irresponsável, é porque ela ainda não tem, dentro do seu desenvolvimento biológico, algo que mostre para ela que aquilo ali é perigoso. Então, essa falta de medo ou essa aventura em se lançar em situações perigosas exige dos pais uma prudência, o exemplo, conversa. Né? Então, só dizer não vai aí não resolve, porque ela não tem como mensurar tudo isso. E aí, quando ele vai falar do animismo também, do medo do animismo, que é muito natural, muito comum nos médiuns, né? De deixar que o animismo seja mais forte, mas a gente precisa começar de alguma maneira. E esse começo tem que ter uma aventura no sentido da gente se dispor a fazer algo. Voltando lá no exemplo da criança, né? Quando ela está começando a ser alfabetizada, ela não escreve corretamente, ortograficamente correto. Então, ela está na construção do seu conhecimento. Então, se ela vai escrever, por exemplo, bonito, e ela bota um O, o I, o O, tá certo. Porque foi o som que chamou mais a atenção dela. Se você chega perto dela e fala assim, tá errado, não é assim, você já cria um bloqueio. Então, é necessário que ela coloque no papel aquilo que a sua mente está construindo para que o profissional consiga conduzi-la naquele processo. Acontece uma coisa muito semelhante com o médium. Ele precisa colocar para fora, mesmo que o seu animismo seja maior naquele momento, para que ele possa, com o tempo, com o desenvolvimento, reconhecer o que é dele e o que não é. E um outro ponto também, eu vou deixar mais alguém falar, é sobre o medo da crítica. Como que ele vai pontuar isso em vários outros capítulos do livro. No passado ele falou sobre a questão da ética, como que isso ainda é uma ferida muito aberta dentro de nós. A capacidade ainda de receio, de melindre, de ressentimento, quando alguém vem, às vezes, numa boa intenção, querendo nos ajudar. Olha, esse caminho que você está indo não está legal. Eu já fui por ali, não vai dar certo. Muda a sua trajetória. E a pessoa, às vezes, se magoa, se ofende, se ressente. E aí ele fala sobre isso. Então, o desenvolvimento mediúnico ele tem que ser despojado desses temores, mesmo sendo naturais, mas é o que ele falou, no processo do progresso e da evolução, a gente tem que controlar isso e não deixar que isso seja paralisante e que nos impeça de melhorar, de progredir, de fazer. Ah, não vou fazer isso não. Ah, eu não estou pronto para isso não. Mas quem está pronto para quê? Se a gente não começa, não dá o primeiro passo, a gente nunca vai estar pronto para nada. Então, qualquer trabalho que a gente efetue na área mediúnica, na área da instituição religiosa, na área profissional, a gente precisa de um dinamismo, a gente precisa de uma coragem, a gente precisa de um enfrentamento para poder vencer os percalços. E outra coisa, a gente só aprende através de erros e acertos. Ninguém aprende só acertando. Né? Então, a gente precisa errar para a gente entender o que não deve ser feito para depois a gente fazer o que é certo. Então, tudo isso faz... Eu acho esse capítulo de uma profundidade e de uma beleza que acho que a gente tem que ler isso várias vezes, né? Para isso interiorizar em nós e poder nos ajudar diante dos medos naturais que nós temos, mas que seja aí um roteiro para a gente procurar vencê-los, né? É importante lembrar, dentro do seu... Oi, Cecília, pode falar. Não, pode falar. Então, eu só queria dizer rapidamente que é importante a gente lembrar que o processo evolutivo e principalmente mediúnico, pode parecer que é lugar comum isso, né? Mas isso nos entrava. O processo, ele é absolutamente pessoal, individual. Então, mas isso é óbvio, mas nem tanto, porque nós temos uma grande tendência à comparação.
né, a comparação. Então, a prece da Cecília, ela é, nossa, a Cecília é tão inspirada, eu jamais vou conseguir fazer uma prece tão linda igual a da Cecília. A comunicação da Verônica, nossa, Verônica dá comunicação, então não vou conseguir comunicar né, do mesmo jeito, com tanta fluidez. Ah, mas o passe do fulano, a palestra do ciclano, e aí a gente vai enterrando os talentos como a nossa irmã fez, porque todo o processo é absolutamente único. Único, nós somos únicos no universo. Então é natural que o nosso desenvolvimento, a gente tem semelhanças, assim, mas nós somos únicos, e nem os dedos da nossa mão são iguais. As nossas digitais são diferentes. Tanto que quando a gente vai fazer, né, uma carteira de habilitação, qualquer exame, etc., a gente tem que colher a digital dos 5 dedos, né? Porque isso é que nos caracteriza. Então, é muito importante que a gente avance, né, com o que nós temos, com o que a gente pode, com o que a gente é. É claro que a busca da melhoria contínua, ela está presente na nossa vida em todas as circunstâncias, mas é preciso que nós avancemos da forma com que a gente consegue, do jeito como a gente, né, segue, da forma como nós temos condição de fazer. Porque, às vezes, o medo também, né, conforme a Verônica falou, é o medo da crítica, mas é também uma necessidade da gente interna, da gente estar sempre nivelando por cima. E, no Livro dos Espíritos, Kardec nos chama a atenção para o orgulho. Então, às vezes, como pano de fundo desse medo, está o orgulho, está a questão de lidar muito mal com o fato da gente, né, não estar lá na ponta, não estar lá, né, se destacando, não tá. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado com isso, para que a gente não mascare sentimentos assim que a gente precisa trabalhar, qualidades negativas em nós, que nos dificultam o avanço. Cecília, por favor. Liga o microfone. É o seguinte, ali, vendo essa última frase de Emmanuel, quando ele disse que o medo não serviu de justificativa aceitável, então, o que Jacobs vem trazendo ao longo do texto? O medo, ele não justifica a nossa ausência, ao nosso mau desenvolvimento no trabalho mediúnico, mas buscar alternativas dentro da própria obra básica, do Livro dos Médiuns, das obras subsidiárias, estudando. É dessa forma que nós vamos deixar essa bengala de lado. Ah, não faço porque eu tenho medo, né? Então, como o Afonso trouxe todo o texto para nós, esse esforço que a gente faz dia a dia, de estudo, de compreensão, de assiduidade dentro do grupo mediúnico. E outra, a Ana falou, né? A gente não está ali para ser melhor. Eu não estou ali para ser melhor esclarecedor que a Verônica, que o Falcone, que nem o Fernando, a Márcia, né, que é fantástica. Não, se eu for pensar em escalas tão altas, a gente não segue em frente, a gente paralisa. Nós estamos ali para ser cada dia melhor do que nós mesmos. Hoje eu não fui bem, mas o outro dia eu vou ser melhor. E, às vezes, o outro dia você é melhor. Você até se surpreende consigo mesmo, comparativamente aos esclarecimentos que você já fez. E esse, em todo o trabalho no grupo mediúnico, acho que deve ser assim, né? A superação conosco, né? E muito obrigado, Afonso. Tivemos o Afonso na sexta-feira falando sobre identidade, um estudo maravilhoso, e hoje temos ele aqui de novo, viu, Afonso? É sempre um prazer. Eu que agradeço, Cecília. Podemos encerrar? Mais alguém quer falar alguma coisa, fazer uma colocação? Algum candidato, então, para a prece? Afonso, obrigado, tá? Valeu. Nada.
Você quer fazer, Ana? Faço sim, Verônica. Vamos então, meus irmãos, orar e desde já agradecer ao Senhor da vida por tudo aquilo que nos concede, pelas experiências boas, pelas experiências que não foram assim tão boas, porque elas também nos ensinam a humildade, o reconhecimento, mas acima de tudo, que nós nos esforcemos sempre para que continuemos tentando, avançando a cada dia. Não permita, Senhor, que o medo nos paralise, que a distância que ainda nos caracteriza da luz verdadeira nos desanime, que os momentos difíceis pelos quais passamos, individualmente e no nosso orbe, que isso não nos faça, Senhor, desacreditar da evolução pessoal, coletiva. Ajuda-nos de tal forma que possamos perceber a Tua presença através de tudo aquilo que o Senhor criou para nós, as belezas naturais e as oportunidades que o Senhor nos concede. Guia-nos, fortalece-nos, ampara-nos, mesmo diante da dor, da enfermidade, de tudo aquilo que ainda permeia conosco num planeta de provas e expiações. E faz com que, Senhor, nossa fé se robusteça, se fortaleça, porque conforme as palavras de Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Cuida de nós, Senhor. Nos abençoa, nos guarde, livrando-nos de todo o mal. Muito obrigada pelas lições dessa noite. Que assim seja. Ana, boa noite, Ana. Boa Assim noite. seja. Obrigada. Obrigada, Obrigada, gente. Sônia. Obrigada. Até a Um abraço a próxima. todos. Até semana. Boa noite. Tchau, tchau.